cenário político bastante movimentado no momento. Nós estamos vendo aí candidatos trabalhando, correndo pelos 4 cantos da cidade. E hoje nós tivemos um ato, João Magalhães, com alguns apoiadores de Silvio Mendes, candidato à Prefeitura de Teresina, pelo União Brasil. Nomes históricos de gestões do PSDB, nomes que integraram secretarias, desenvolveram projetos na nossa cidade, entre eles Kleber Montezuma. Exatamente, aliás. Eu diria que foi um evento que juntou ali pessoas do 2º e 3º escalões, né, das gestões de Firmino Filho, que são figuras importantes porque ocuparam secretarias municipais, superintendências, diretorias. Muitas vezes são lideranças, são pessoas, são técnicos, né, que tiveram ali um diálogo muito grande com lideranças comunitárias, bastante conhecidos nos bairros. Isso pode, de certa forma, tem potencial para fazer uma diferença. E é claro que entre os principais nomes ligados a Firmino Filho, que hoje estão com Silvio Mendes, a gente sempre destaca o de Kleber Montezuma, que é um nome, de fato, muito vinculado ao ex-prefeito Firmino Filho. Primeiro porque foi secretário de Educação, né, a pasta mais importante das gestões tucanas, aquela que aparentemente entregou mais resultado. Segundo, porque foi o candidato escolhido por Firmino para tentar sucedê-lo, né, nas últimas eleições. E Kleber Montezuma avaliou um pouco sobre esse movimento de hoje, essa programação de hoje, esse evento, em que lideranças históricas relacionadas às gestões de Firmino Filho aderiram ao nome, à campanha. Algumas adesões, outras nem adesões, porque já estavam lá. Na verdade, foi mais uma oficialização pública desse apoio. A gente se orgulha da educação de Teresina. Quem era o secretário de Educação em Teresina? Kleber Montezuma. Está com quem? Com Silvio. A gente se orgulha do que foi feito em pavimentação, em asfalto, em avenidas, a ponte estaiada, o HUT, o shopping da cidade. Quem fez isso? O engenheiro Marco Antônio, o engenheiro José João, o engenheiro João Pádua. Estão com quem? Aqui com Silvio Mendes. A gente se orgulha da saúde de Teresina, na época que funcionava, que tinha medicamento nos postos de saúde. Quem estava lá? Professor Charles Silveira, aqui com Silvio Mendes. O próprio Silvio Mendes, que foi secretário 12 anos, obviamente que está com ele. O doutor João Pádua, né? Francisco Pádua, melhor dizendo, né? Está aqui com ele também da Fundação Municipal de Saúde. Então, se você for olhar quem de fato tinha grande responsabilidade na prestação dos serviços para a cidade de Teresina, na urbanização, na infraestrutura, na educação, na assistência social, na saúde, está aqui com o Silvio Mendes. Interessante, Eliezer, porque de fato são nomes técnicos, né? Não são nomes que têm uma expressão política, por assim dizer, mas que podem contribuir com a campanha de Silvio Mendes. A gente sabe que há essa divisão entre o legado do ex-prefeito Firmino Filho. Uma ala está, obviamente, com o Fábio Novo. A gente pode ressaltar o Washington Bonfim, a Luciano Nunes, Fernando Said e a própria deputada Bárbara do Firmino e a ex-deputada Luci. Assim como também, Kleber Montezuma citou aí uma série de técnicos importantes na gestão de Firmino Filho e que, obviamente, agora estão acompanhando Silvio Mendes. Agora sim, João, eu acredito que agrego, não sei se você vai concordar comigo, dentro de um voto de opinião. Porque se nós considerarmos o perfil político necessariamente, não são nomes com histórico eleitoral, são nomes com marca de gestão, de trabalho. Então, na perspectiva do voto de opinião, daquele eleitor mais criterioso, que procura conhecer profundamente quem é quem fez o quê, quem estava onde, em que período, eu acredito que convence. Agora, dentro de um contexto de uma campanha geral, massificada, uma campanha de mensagens rápidas nas ruas, eu acredito que essa liga acaba não acontecendo. Concordo com você, Eliezer. De fato, são nomes que têm um peso pela história, pela tradição, pela competência. São nomes que atuaram aí nas diversas áreas, como citou Kleber Montezuma, né? Questão urbanística, questão da mobilidade urbana, enfim. São nomes que têm uma certa experiência de gestão. Quando a gente passa para o campo político, aí realmente são nomes que não têm aquele peso, né, de trazer, de contribuir com muitos votos. Mas a gente sabe que uma campanha eleitoral ela é construída por narrativas. Então, se Silvio Mendes tem a seu favor o fato de dizer que, olha,
As pessoas que pensavam a gestão de Firmino Filho, que executavam muitos planos, elas estão com a gente. Então, é claro que ele vai se aproveitar dessa narrativa. Assim como o Fábio Novo também o faz quando cita lá, por exemplo, a presença de Bárbara do Firmino ao seu lado, presença de Luciano Nunes, que comandou a saúde, né, e a administração, a presença de Washington Bonfim, que era uma cabeça pensante, né, das gestões, do planejamento de Firmino Filho. Uma campanha eleitoral ela é construída por essas narrativas e cada um desenvolve ali uma estratégia para tentar afirmar determinada mensagem junto ao eleitorado. Acredito que esse evento de hoje de Silvio Mendes foi muito nesse sentido, de tentar colar, de apresentar ao eleitorado essa versão de que muitos dos técnicos das gestões de Firmino Filho seguem com Silvio Mendes, embora nomes mais políticos, né, estejam com o Fábio Novo. A guerra de narrativas ela tem se concentrado exatamente nesse ponto. Com quem está o PSDB, com quem está realmente aqueles que estiveram com os firministas, né? Bom, querendo ou não, né, aliás, por mais que esse grupo tenha perdido as últimas eleições e com diferença realmente considerável para o grupo de Dr. Pessoa, é bom lembrar que é um grupo que permaneceu muito tempo no poder. Então acaba que está na lembrança do eleitorado, né? Além disso, a gestão de Dr. Pessoa não fez o teresinense esquecer das gestões de Firmino Filho. Pelo contrário, a gente conversa com as pessoas sentem a saudade, né, da época de Firmino Filho. Então tudo isso ajuda, de certa forma, a impulsionar, fortalecer a lembrança das gestões tucanas aqui em Teresina. Nós vamos trazer mais detalhes, olha, tem muito mais. João, a temperatura subiu. Nós fomos lá, nessa reunião, nesse ato político, lá a temperatura subiu. Teve até alguns trechos antecipados no Instagram do Sistema O Dia. Determinadas personalidades que andaram atacando adversários políticos de forma ferrenha. Nós vamos trazer logo mais aqui no próximo bloco.